Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, com apenas 4 versículos. 4 versículos, está aí. A minha é NVI. Não sei se dá para colocar. Amém. Inteligente. NVI. Meus irmãos, vamos ler. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, como foi dito, né? Continuação do capítulo 4 do 32, que foi o pastor Oswaldo que pregou pela parte da manhã. O versículo 15, ele vai partir de duas pressuposições, né? Ele vai dizer aí, insensatos, e essa palavra insensato, ela tem a tradução no vocabulário bíblico, louco, ou loucura, né? Essa palavra insensato. A segunda pressuposição do versículo 15 é sábio. A palavra sábio dá para se resumir em uma palavra só, né? Que tem sabedoria, né? Poder deixar só um pouquinho esse versículo 1? E aí nós vemos que o insensato ou louco, ele está condicionado a um verbo ali, né? O verbo viver, né? Em outras Bíblias, outras linguagens, se coloca o verbo como andar ou andeis, né? Coloca como o verbo andar. Então a palavra insensato está condicionada a andar. Eu conheço alguém que é insensato pela sua forma de andar. Eu conheço alguém que é sábio pela sua forma de andar. Porque o insensato comete loucuras. Porém, o sábio comete coisas corretas, né? No capítulo 2 e verso 3 de Efésios, nós podemos ver que antes de todos também vivamos como eles. 2:13. 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aí a condição de o insensato é estar longe de Cristo, ou estar longe de Deus. Porque a condição do sábio é estar próximo de Deus, o Criador. E sabemos que toda a sabedoria procede de quem? De Deus, né? Ele formou tudo, né? Colocou o limite sobre todos. Então, em Deus não há limite de sabedoria. Nós não podemos comparar, porque nós teríamos que pegar algo concreto para fazer uma comparação. Em Deus é incomparável. Nós não conseguimos determinar quão grande
e quão imaginável é a sabedoria de Deus. Então, dele procede toda a sabedoria. E aí, no capítulo 2, e verso 13, ele está dizendo aí, olha o que ele diz. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, cometendo loucuras, fazendo toda espécie de extravasância, porém, aproximando pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós que estávamos longe, Jesus, pelo seu sangue, fez nos aproximar de Deus. Nós que estávamos distante de Deus, Jesus, pelo seu grande amor, fez nos aproximar de Cristo Jesus. No versículo 4, 1 de Efésios. E aí, Paulo vem dando um alerta para nós. Como prisioneiros do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Aí ele coloca chamado, né? Mas outras linguagens colocam vocação. Ele está dizendo, como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam. E aí nós podemos ver de novo o verbo dizendo vivam, né? Condizendo com a sua forma de viver, com o seu comportamento. Está dizendo, viva de maneira digna do chamado ou da vocação que vocês receberam. Qual foi a vocação que cada um de vocês receberam? Foi para ser insensato? Foram? Não. A vocação que cada um recebeu foi para ser sábio. Deus nos chamou para isso, para sermos sábios. No versículo 4, 7, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. A cada um de nós. Isso foi dado a cada um de nós. A graça significa o amor de Deus sobre a sua vida. Por amor, Ele trouxe você para perto dele. É por amor que Ele quer você perto dele. E o amor é tão grande que Ele quer que você seja sábio. Ele te chama não para ser tolo ou para ser insensato, para fazer coisas que você não consegue controlar ou discernir. Deus nos chamou para sermos sábios, para termos domínio próprio sobre a nossa própria vida. No versículo de número 5:1, capítulo 5:1 de Efésios, capítulo 5:1 de Efésios. Aí ele diz, portanto, seja imitadores de Deus como filho amado. Olha, irmãos, nós lemos lá que nós estávamos longe. Nós estávamos distantes. Porém, Ele, por seu grande amor, pela sua infinita misericórdia, nos trouxe para perto dele. Nos deu uma vocação para sermos inteligentes. Pessoas sensatas, não insensatas. E Ele nos coloca uma condição. Olha, portanto, sejam imitadores de Deus, como filho. Além de estarmos distantes e sermos considerados filhos da ira, agora Ele nos chama como filhos amados. E Ele diz uma condição para nós. Seja imitador de quem? Do Pai. Quem é o Pai? Deus. Essa condição, para nós sermos sábios, nós temos que imitar o Pai. Quando Adão estava lá no jardim do Éden, e Deus o criou, o formou à imagem e semelhança de Deus.
todo cuidado, Deus criou Adão, né? Com todo amor, com todo carinho, né? Com toda dedicação. E aí, o pecado fez com que o homem se afastasse de Deus. Mas pelo seu grande amor, ele trouxe de volta nós para essa condição de que Adão estava no paraíso. E ele quer ter essa intimidade. A condição para que um pai ele venha conhecer a vontade do pai é que o filho esteja próximo. O filho não pode conhecer a vontade do pai se ele estiver longe. O filho, para conhecer a natureza do pai, ele tem que estar perto do pai. Porque se o filho está longe, ele não vai saber a vontade do pai. E aí nós podemos ver no capítulo 5 e verso 8. Olha só o que diz aí, o capítulo 5 e verso 8 de Efésios. Porque vocês antes eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Aí vem a condição de novo, o verbo dizendo aí, vivam como filhos da luz. Vivam, é a condição de comportamento. Viva como filhos da luz. Verso 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Verso 9. E aprenda a discernir o que é agradável ao... Então, para eu discernir o que é agradável do Senhor, em outra versão vai dizer a vontade de Deus, eu tenho que estar próximo dele. Se eu estiver distante, eu não vou entender nada. E quando ele está distante, aí a Bíblia coloca como louco. Como louco. E é interessante isso. Porque nós damos prioridade a muita coisa. Nós damos atenção para muita coisa. Nós consideramos muitas coisas importantes na nossa vida, né? E uma condição que Paulo vai nos dar aqui, no versículo de número 16, olha a condição que Paulo vai dar para nós. E um conselho também, né? Verso 16. Capítulo 5, verso 16. Olha a condição que Paulo vai dar para nós. Olha. Aproveitando ao máximo cada... Porque os dias... Outras versões estão dizendo assim, aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Mas muitas das vezes, nós damos muita atenção ao nosso emprego, né? Porque é importante para nós, não é? O emprego não é importante para nós? Aí nós nos dedicamos, nós temos responsabilidade, cumprimos todos os nossos deveres, não é assim? Com a família, também é importante. Aí nós demos atenção. Não dá atenção? Cuida bem, há uma dedicação, né? Há uma preocupação. Por quê? É importante para nós. Com a educação, a mesma coisa. A educação dos filhos, a nossa educação. Nós se esforçamos, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, porque é importante para nós. Até a forma de nós vestir, nós nos preocupamos. Eu não vou sair de qualquer forma, né? Tem roupa para todas as ocasiões, né? Nós se preocupamos com a maquiagem, com o cabelo, né? Então, temos muitas preocupações, porque é importante para nós. Agora, a questão para eu ser sábio, será que é importante para mim? A condição para eu alcançar sabedoria, para eu suprir todas essas necessidades que são importantes para mim, será que é importante? Será que tem importância? Porque Jesus, ele é filho de Deus, amém? Ele não é filho de Deus? Nós lemos também que nós também somos filhos de Deus. Nós também não somos filhos de Deus? Logo, Jesus é o nosso irmão. Amém, irmãos? Jesus é o nosso irmão. Nós somos por adoção. Ele é filho por excelência. Nós somos irmãos.
E aí, olha só o que ele fala para nós. Lucas 22, verso 42. Olha aí o que diz aí, o Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Nós lemos lá, lembra que nós lemos que temos que discernir a vontade de Deus? Olha o que Jesus está falando aí. Contudo, seja feita a sua vontade. Ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Ele colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Acima dos seus próprios interesses. Porque ali ele estava para ser morto. Ele diz, seja feita a sua vontade. Então a condição para que eu possa permanecer em sabedoria para com Deus, a condição é submeter à vontade de Deus. E isso, irmãos, é notório. Porque se eu não estou próximo de Deus, eu vou andar em sabedoria? De maneira alguma. Isso é visível. Não tem como eu falar que sou sábio se não estiver perto de Deus. Se não estiver andando com Ele. E isso é tão importante. E Deus, Ele tem um amor tão grande por nós, irmãos, que nós não conseguimos comparar. Vocês lembram lá no Jardim do Éden, quando, ao cair da tarde, o que acontecia no cair da tarde, no Jardim do Éden? O que acontecia? Deus vinha visitar Adão, conversar com Adão, ter intimidade com Adão. Conversar. E a partir dessa intimidade que Deus tinha com Adão, Deus sabia a necessidade de Adão e Adão sabia a natureza do próprio Deus. E é isso que Deus quer ter conosco, irmãos. Porque os que estão em Cristo Jesus andam em sabedoria, é inteligente. Não tem como eu falar, eu sou sábio se estiver longe. Essa mensagem é para você nesta noite, você que está longe, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia aceitável, que Ele está de braços abertos te esperando. Ele te ama. Não existe uma outra alternativa. Não existe outro caminho. Ou somos nércios, ou somos homens inteligentes. A segunda condição, que é conhecer a vontade de Deus, nos faz entender que capítulo 5 e verso de número 17. Capítulo 5 e verso 17. Olha só a advertência que nos dá. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Outras versões dizem ser cheios do Espírito Santo. É interessante porque eu fiquei imaginando como que pode, no meio desse texto, Deus abençoe, obrigado, hein? Obrigado. Eu fiquei imaginando como que, no meio de um texto tão bonito, e Deus vem revelando as suas maravilhas, né?
surgir, não se embriague com vinho que leva à libertinagem. E aí, irmãos, nós podemos entender que o vinho, quando ele em excesso, ele acaba embriagando. Não é? E quando a pessoa embriaga, ela tem um domínio próprio. Ela tem um domínio próprio. Você falar para ela assim, ó, faz um 4 aí. Será? Eu acho que nem no papel, né? Nem no papel a coordenação motora, acho que não. A pessoa, quando ela está embriagada, ela tem ações desenfreadas. Ela é dissoluta, descontrolada. Comporta-se como animais. E até mesmo de maneira pior que animais. Foi a semana passada ou foi a semana retrasada que aconteceu um acidente aqui e 2 jovens morreram? Vocês lembram? Como que o rapaz que atropelou aqueles 2 jovens estava? Qual que era a condição dele? Bêbado. Bêbado. Segundo alguns relatos, ele não teve sentimento nenhum quando saiu do carro. Ele não teve sentimento nenhum. Isso aqui é pior que um animal. Ele matou e não sentiu nada. A pessoa, quando está bêbada, ela pode ser considerada como uma insensata. A pessoa, quando está bêbada, ela pode ser considerada como louca. Porque ela não tem domínio próprio. Né? E muitas das vezes se entrega a esse vício. E acaba virando rotina. E aí, não tem como uma pessoa que está longe de Deus, praticando esses comportamentos, porque lembra que nós lemos lá o 5:8? 5:8, põe de novo lá. O 5:8. Porque antes vocês eram, mas agora vocês são. Então, quando nós éramos trevas, fazíamos as obras das trevas. Andava segundo o curso desse mundo. Mas hoje, nós somos o quê? Filhos da viva, como filhos da luz. Irmãos, não tem um outro caminho. Ou é salvação, ou é condenação. 1 João 3,10. 1 João 3,10. Ou nós temos o caminho que vai levar a Deus, que é o caminho da salvação, ou nós estamos pegando o caminho que vai nos levar à condenação, que é o inferno. Desta forma são manifesto. Como que é manifesto? No modo de viver. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco aquele que não ama o seu irmão. A condição aí está dizendo aí, ó. Olha, os que estão em Cristo Jesus, que são sábios, eles têm um comportamento diferente. Eles têm uma coisa diferente. E que coisa diferente é essa? Olha aí. Que ama ao seu irmão. Ele ama. E o mundo tem amor, irmãos? O mundo tem amor? Por que que ama? Porque quem é a fonte de amor? Quem que é a fonte de amor? Nós só conseguimos amar o nosso irmão. Eu só consigo amar o meu irmão se eu estiver em Cristo Jesus. Se eu estiver próximo dele. Se eu estou junto dele, isso vai refletir. Não tem um ditado, tal pai, tal filho? Não tem? Não tem um ditado? Olha lá, está indo lá, mas está o pai e está o filho. Será que você está sendo refletido dessa forma?
está o Pai, está o Filho. Porque os que estão próximos de Deus, irmão, esta fonte é tão maravilhosa, esta fonte é tão contagiosa, que ela nos transforma. E ela é tão maravilhosa, e aí nós vamos entender por que ela é tão maravilhosa. Olha aí o verso de número 19. Olha o que diz o verso 5:19. Sabe que somos de Efésios. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Irmãos, no meio da bebedice, você pode encontrar essas qualidades? No meio de um bêbados, podemos encontrar essas qualidades? Nós só vamos poder encontrar essas qualidades, irmãos, se nós estivermos em Cristo Jesus. Volta só um versículo. Olha lá, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito é isso, irmãos. Nós ter alegria no coração. Nós ter paz na nossa mente. É nós viver confiando que, por mais que esteja o caos, por mais que o mundo venha a se acabar, nós estamos seguros. Nós estamos seguros em Cristo Jesus, irmãos. Esta é a confiança que Deus tem para nós. E aquela paz que existia lá no Éden, que Deus vinha todas as tardes conversar com Jesus, irmãos. Você possa viver isso, mas não só de boca, não é da boca para fora. Você tem que viver com as suas ações. Vivam isso, andem, demonstrem, realize o quê? As obras. E as obras são essas: salmodiando, cantando, louvando, exaltando. Não é maldizendo, não é reclamando, não é murmurando, não é questionando. Porque nós temos alguém que vela por nós, irmãos, que cuida de nós. E esse alguém é o que tem todo o poder. Nós não podemos substituir o Criador, irmãos, substituir o Criador, que tem todo o poder, pela criação. Muitos se entregam aos vícios, tentando ocupar o lugar que é de Deus, tentando ocupar o lugar que é do Espírito Santo. Sejam cheios, irmãos, não há condição. Ele diz: seja cheio, para que você ande cantando, louvando, exaltando. Essa é a condição que Deus tem para nós. Verso 20. Dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Dando graça, irmãos. Mas uma coisa me chama a atenção. Eu não posso dar graça pelo pecado. Eu não posso dar graça pelo pecado. Porque o pecado me afasta de Deus. Eu não posso dar graça por ver um integrante da família sem estar na presença de Deus, cometendo loucura, cometendo toda libertinagem, como nós acabamos de ler. Para isso eu tenho que clamar ao Senhor.
e pedir a Ele que ajude. Isso é amor. Amor. Eu amo, por isso eu me preocupo. Eu amo, por isso eu cuido. Eu amo, por isso eu zelo. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Que nós sejamos inteligentes, sábios, homens cultos, mulheres cultas. Mas a condição para que você alcance isso, você não vai encontrar aqui na terra essa sabedoria. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versos 13. Nós vamos ler até o 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Uma pergunta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticada com a humildade que provém da sabedoria. Verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Verso 15. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Vou ler de novo. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Qual que é essa sabedoria demoníaca? Volta mais um versículo. Que abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta. Não se glorie disso, nem negue a verdade. Por que isso, irmãos? Porque o que está com o coração cheio disso não está perto de Deus. Porque quem está perto de Deus recebe o quê? Amor. Amor. Você parou no 17? 17. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. O verso 17. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica. E o quê? Amável. Amável vem da onde? Do amor. Compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O verso 18. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Irmãos, nós temos que buscar a sabedoria terrena? Por que eu não devo buscar a sabedoria terrena? Porque ela é demoníaca. Ela não tem nada de amor. Ela vai produzir outros frutos, que não é amor. Mas aí, para nós finalizarmos, irmãos, para nós finalizarmos, um recado de Tiago para nós. Tiago, capítulo 1 e verso 5. Se um de vocês tem falta de peça a Deus, que a todos dá pouquinho. Ele dá pouquinho? Generosamente, sem reprovar ninguém. Ele não reprova ninguém que quer se aproximar dele. Você quer ser sábio hoje? Ele está te dando aí, ó. Ele está te dando hoje a sabedoria.
E não é pouca, não. É generosamente. E lhe será concedida. Lhe será concedida. É hoje, irmãos, é agora. Não é amanhã. É hoje que Deus quer ter você como filho. É hoje que Deus quer fazer parte da sua vida. Não é amanhã. É hoje. Não seja insensato. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.